Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-lhe-se a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios, e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirá, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem
é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios.
para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Viste o homem diligente na sua obra? Perante os reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão as minhas entranhas, quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente,
No fim, picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez.